Ninguém entra em um casamento imaginando que um dia vai lidar com a dor da traição. Ninguém se prepara emocionalmente para o momento em que descobre que a pessoa em quem mais confiava escolheu quebrar a aliança. O choque paralisa, a mente entra em colapso e o coração tenta entender o que não faz sentido. Será que o casamento acabou? Existe volta depois de uma traição? Adultério tem perdão ou é um ponto final definitivo? Para alguns, essa pergunta vem carregada de culpa. Para outros, de revolta, vergonha e silêncio. E para muitos, ela chega tarde demais, quando o estrago já foi feito e a ferida está aberta, profunda e sangrando. O assunto é delicado, desconfortável e ainda assim urgente. Se não fosse sério, não ocuparia lugar tão central nas Escrituras, nem atravessaria gerações como uma das dores mais devastadoras dentro da história humana. O adultério não é apenas um erro moral ou uma falha momentânea. Ele é a ruptura de uma aliança, a quebra de uma confiança construída ao longo de anos e quase sempre deixa marcas que vão muito além do casal envolvido. É por isso que, ao longo da Bíblia, esse pecado nunca é tratado de forma leve, superficial ou simbólica. Ele sempre vem acompanhado de consequências profundas. A narrativa bíblica apresenta inúmeros alertas, mas uma história em especial expõe com clareza brutal como a traição começa, como se desenvolve e como cobra seu preço. A história de Elias, um homem respeitado, líder experiente, já na casa dos 50 anos, vivendo o auge de sua carreira e da sua influência, ilustra um padrão que se repete até hoje. Elias não estava em crise financeira, não estava emocionalmente destruído, não estava abandonado. Pelo contrário, ele vivia um período de estabilidade, reconhecimento e vitórias públicas. E é justamente aí que o perigo se instala. Em um determinado momento da sua vida, quando deveria estar cumprindo suas responsabilidades, Elias escolhe se ausentar. Não por necessidade, mas por conveniência. Ele delega o que deveria enfrentar pessoalmente e se permite permanecer em casa, confortável, seguro, aparentemente em descanso. O problema é que a ociosidade nunca é neutra. Quando alguém se afasta do propósito, do dever e da vigilância interior, abre espaço para pensamentos que não seriam alimentados em tempos de disciplina e foco. Foi em uma tarde comum, sem planejamento, sem intenção declarada, que tudo começou a desmoronar. Um olhar desatento se tornou prolongado. Uma curiosidade inocente se transformou em contemplação. O que deveria ter sido interrompido nos primeiros segundos avançou alguns passos a mais. E esses poucos passos, aparentemente inofensivos, foram suficientes para atravessar uma fronteira invisível. A traição raramente começa no ato. Ela quase sempre começa na mente, no olhar e na permissão silenciosa. Ao descobrir que a mulher observada era comprometida, ligada diretamente ao seu círculo de confiança, Elias teve a chance clara de recuar. Ele sabia quem ela era, sabia que havia uma aliança envolvida, sabia que havia limites. Ainda assim, escolheu ignorar a consciência e seguir adiante. E quando o pecado deixa de ser apenas imaginado e passa a ser executado, ele nunca vem sozinho. A traição carrega consigo a mentira, a manipulação e, em muitos casos, a destruição de outros para preservar a própria imagem. O adultério não se contenta em ser um evento isolado. Ele exige manutenção, exige encobrimento, exige decisões cada vez mais graves para sustentar a primeira escolha errada. Foi assim na história de Elias e continua sendo assim na vida de milhares de casais. O que começou como um momento escondido, logo se transformou em uma cadeia de escolhas que afetaram não apenas o casal envolvido, mas toda a estrutura familiar ao redor. Por um longo período, Elias conseguiu sustentar a aparência de normalidade. Para quem olhava de fora, nada havia mudado. Ele continuava respeitado, ativo, influente.
Mas, por dentro, algo havia se quebrado. A culpa não confessada, o medo da exposição e a distância emocional começaram a corroer lentamente tudo o que antes parecia sólido. A traição não denunciada não desaparece com o tempo. Ela apodrece em silêncio. Somente quando confrontado, quando não houve mais como negar, é que a gravidade do que havia sido feito se revelou por completo. E é nesse ponto que surge a pergunta que ecoa até hoje em lares, igrejas e corações feridos. Depois da traição, ainda existe caminho? Existe cura para uma ferida tão profunda? É possível reconstruir algo quando a base foi quebrada? Essa pergunta não é teórica. Ela nasce da dor real de quem foi traído e do desespero de quem traiu. E para respondê-la, é preciso entender não apenas o ato do adultério, mas suas causas, suas consequências e o processo doloroso, porém possível, de restauração. Quando se fala em adultério, muitos tentam resumir tudo a um momento de fraqueza, a um impulso isolado ou a uma circunstância específica. Essa simplificação, embora confortável, é perigosa, porque impede que se enxergue o caminho que levou até a queda. A traição raramente nasce do nada. Ela é quase sempre o resultado de um processo silencioso, gradual, construído ao longo do tempo por pequenas permissões, negligências emocionais e espirituais que, somadas, criam um ambiente fértil para a infidelidade. No caso de Elias, como em tantos outros, não houve um planejamento explícito para trair. Houve sim uma sucessão de escolhas aparentemente neutras. O afastamento da rotina de responsabilidade, a ausência de vigilância interior, a acomodação emocional e a sensação de controle criaram uma falsa segurança. Quando alguém começa a acreditar que está forte demais para cair, já deu o primeiro passo em direção ao abismo. A autoconfiança espiritual é uma armadilha tão perigosa quanto a fragilidade emocional. Entre as causas mais recorrentes da traição está a insatisfação sexual dentro do casamento. Quando o diálogo desaparece, quando o toque se torna raro, quando o desejo deixa de ser cultivado e passa a ser reprimido, fantasias começam a ocupar o espaço do silêncio. O desejo não tratado não morre. Ele se desloca e, deslocado, busca compensações fora do ambiente onde deveria ser cuidado. Não é que o casamento tenha deixado de ter valor, mas a intimidade foi sendo negligenciada até perder sua centralidade. Outro fator frequente é a perda da atração, muitas vezes associada ao descuido com o próprio corpo, com a saúde emocional e com a presença afetiva. Quando um dos cônjuges se sente invisível, rejeitado ou emocionalmente abandonado, cria-se uma brecha perigosa. Não se trata de justificar o pecado, mas de compreender o terreno onde ele encontra espaço para se manifestar. A ausência de cuidado mútuo não autoriza a traição, mas aumenta a vulnerabilidade. A absorção excessiva pelo trabalho também se apresenta como uma causa recorrente. Horas intermináveis fora de casa, agendas sobrecarregadas e a priorização constante de compromissos profissionais comunicam, ainda que de forma inconsciente, uma mensagem de abandono. O cônjuge que fica começa a carregar uma solidão silenciosa, muitas vezes acompanhada de ressentimento. E a solidão emocional é um dos terrenos mais férteis para decisões destrutivas. A rotina repetitiva, quando não é intencionalmente nutrida, gera tédio. O tédio não é apenas a falta de novidade, é a ausência de significado. Quando o relacionamento perde o senso de propósito, a intimidade deixa de ser celebrada e passa a ser apenas funcional. Nesse estágio, qualquer novidade externa pode parecer sedutora, não porque seja melhor, mas porque quebra a monotonia emocional instalada. Há ainda os longos períodos de ausência física, comuns em determinadas profissões. Viagens constantes,
turnos prolongados e convivência frequente com outras pessoas fora do ambiente familiar criam situações de exposição emocional. A distância, quando não é compensada com vínculo, diálogo e transparência, enfraquece as defesas naturais do casamento. A saudade não cuidada pode se transformar em carência mal direcionada. Questões físicas e biológicas também exercem influência. Doenças, tratamentos prolongados, mudanças hormonais e períodos intensos como gestações sucessivas afetam a dinâmica sexual e emocional do casal. Quando essas fases não são atravessadas com maturidade, paciência e empatia, surgem frustrações que, se não forem conversadas, podem se transformar em ressentimento e desejo de fuga. No entanto, acima de todas essas causas, existe uma raiz que atravessa todas elas: a ausência de temor a Deus. A vulnerabilidade pode explicar o contexto, mas não justifica a decisão. Há pessoas que enfrentam solidão, tentação, rejeição e pressão intensa, e ainda assim escolhem permanecer fiéis. A diferença não está nas circunstâncias, mas no compromisso interior com princípios inegociáveis. Quando o temor a Deus deixa de ser o centro, qualquer limite pode ser relativizado. Além das causas circunstanciais, existem aquelas profundamente ligadas ao caráter e à estrutura emocional da pessoa. Há indivíduos que carregam uma visão distorcida de si mesmos e do mundo. Pessoas que acreditam que merecem tudo o que desejam, confundindo caprichos momentâneos com necessidades legítimas. Essas pessoas não toleram frustração e tendem a buscar satisfação imediata, independentemente do custo. Outros desenvolvem um comportamento narcisista, alimentado pela necessidade constante de admiração e validação. Para eles, a traição não é apenas sobre desejo, mas sobre reafirmação do ego. Ser desejado, ser admirado, ser cobiçado funciona como uma droga emocional. A fidelidade, nesse contexto, é vista como limitação, não como valor. Há também aqueles que usam a infidelidade como fuga. Fugem de conflitos, de responsabilidades, de si mesmos. Em vez de enfrentar conversas difíceis, dores internas ou frustrações acumuladas, escolhem escapar para uma realidade paralela, onde não precisam lidar com as consequências imediatas da vida real. A traição, nesse caso, se torna um esconderijo emocional. A imaturidade emocional aparece quando a infidelidade é usada como forma de provar masculinidade ou feminilidade. É a tentativa infantil de afirmar valor por meio da conquista, da sedução ou da transgressão. Pessoas inseguras, com autoestima fragilizada, também se encaixam nesse padrão, buscando no adultério uma validação que não conseguem construir internamente. Existem ainda aqueles que carregam um vazio existencial profundo, um sentimento constante de falta de sentido, de propósito, de direção. Para essas pessoas, relacionamentos se tornam anestésicos temporários contra o silêncio interior. O problema é que nenhum relacionamento externo é capaz de preencher um vazio, que só pode ser tratado internamente. Por fim, há os que traem movidos por vingança, pessoas que carregam mágoas não resolvidas, ressentimentos antigos e frustrações acumuladas. A traição, para elas, é uma tentativa de ferir o outro como resposta à dor que sentem. O erro de um passa a ser usado como autorização para o erro do outro. Em todos esses casos, o pano de fundo é o mesmo: falta de conversão genuína, ausência de integridade e negligência com a vida interior. A traição nunca é apenas um problema de comportamento. Ela revela um colapso de valores que vinha sendo construído em silêncio. O impacto dessas escolhas será exposto de forma ainda mais profunda, mostrando como a traição afeta não apenas o casal, mas os filhos, a estrutura emocional da família, a vida financeira e a própria identidade espiritual de quem se envolve nesse caminho.
Quando a traição deixa de ser apenas uma escolha secreta e passa a existir como realidade dentro do casamento, algo muda de forma irreversível. Mesmo antes de ser descoberta, ela já começa a produzir efeitos internos. A consciência pesa, o olhar muda, a presença se torna fragmentada. A pessoa continua fisicamente no relacionamento, mas emocionalmente já não está inteira. E essa fragmentação não passa despercebida. Ela se infiltra na rotina, nas conversas, nos silêncios e nos pequenos gestos do dia a dia. Uma das primeiras consequências do adultério é a marginalização espiritual e moral. Quem trai passa a viver uma vida dividida. Há o personagem público e a realidade privada. Há a aparência de normalidade e o caos interior. Esse descompasso produz um enfraquecimento progressivo da autoridade moral, não apenas diante da sociedade, mas principalmente dentro da própria casa. Antes de qualquer perda pública, a autoridade se perde no ambiente mais íntimo, onde a verdade não pode ser encenada por muito tempo. A traição também desorganiza profundamente a dinâmica emocional do casamento. A comunicação se deteriora. Palavras simples passam a ser interpretadas como acusações. Silêncios ganham significados exagerados. O diálogo, antes espaço de conexão, se transforma em território de desconfiança. O casal começa a conversar menos e suspeitar mais. Onde não há verdade, o amor se torna inseguro. Com isso, surgem sintomas emocionais intensos. Ciúmes descontrolados, comportamentos possessivos, tentativas de vigilância constante e um clima de tensão permanente. A pessoa traída passa a viver em estado de alerta, como se estivesse sempre esperando uma nova confirmação da dor. Já quem traiu, muitas vezes, reage com impaciência, irritação ou distanciamento, incapaz de lidar com a culpa que carrega. A intimidade conjugal também sofre um impacto severo. A cama do casal, que deveria ser lugar de proteção, conexão e entrega, passa a ser marcada por lembranças, imagens mentais e bloqueios emocionais. A sexualidade, antes expressão de vínculo, se transforma em campo de conflito. Para alguns, surge a inibição, para outros, a aversão. Em certos casos, aparecem distorções, comparações e até rejeição física. A traição contamina o espaço que deveria ser sagrado. Mas talvez uma das consequências mais negligenciadas seja o impacto sobre os filhos. O casamento funciona como uma cobertura emocional e espiritual. Quando essa cobertura é rompida, a casa fica exposta. Mesmo que nada seja dito explicitamente, as crianças percebem. Elas sentem o clima, a mudança de energia, a ausência de segurança. O ambiente deixa de ser previsível e passa a ser instável. Quando um dos pilares do relacionamento cede, o outro cônjuge também é afetado. A pessoa traída perde apoio emocional, perde chão, perde referência. E essa fragilidade cria novas vulnerabilidades. Não é incomum que, em contextos de traição não resolvida, o cônjuge traído também se envolva em situações de risco emocional ou moral. A ferida não tratada tende a se espalhar. A estrutura financeira da família também sofre. Recursos passam a ser desviados, decisões financeiras se tornam impulsivas e a confiança necessária para planejamento de longo prazo se perde. Em muitos casos, o adultério caminha lado a lado com desorganização financeira, dívidas ocultas e instabilidade econômica. O que começou como uma escolha pessoal termina afetando a sobrevivência prática da família. Outro efeito inevitável é a exposição. A traição carrega em si o princípio do escândalo. O que é feito em segredo não permanece oculto para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra uma forma de vir à tona. E quando isso acontece, a dor se multiplica. Não é apenas o casal que sofre, mas amigos, familiares, filhos e a comunidade ao redor.
a vergonha pública se soma à dor privada. Nesse ponto, muitos tentam continuar fingindo que nada aconteceu, acreditando que o tempo resolverá. Mas o tempo não cura o que foi escondido. Pelo contrário, a ferida não tratada se torna mais profunda, mais infeccionada e mais destrutiva. A verdade ignorada funciona como uma bomba relógio emocional. É aqui que uma pausa se faz necessária. Se este conteúdo está tocando em algo que você viveu, vive ou teme viver, não ignore esse incômodo. Ele pode ser um alerta. Aproveite este momento para se perguntar: em qual ponto dessa história você se encontra? Você já viveu essa dor? Está vivendo agora? Ou percebe sinais que, se não forem tratados, podem levar exatamente para esse caminho? Se este tema está falando com você, inscreva-se no canal agora. Não como um gesto automático, mas como uma decisão consciente de caminhar com conteúdos que confrontam, despertam e restauram. E escreva nos comentários, de forma anônima se preferir, em qual estágio você acredita que um casamento mais sofre após a traição, no momento da descoberta ou no silêncio que vem depois. Sua interação pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma luta e ainda não têm coragem de falar. O foco se volta para o momento mais delicado de todos: a confissão, a dor da verdade, o impacto psicológico sobre quem ouve e o início de um processo que, embora doloroso, é o único capaz de abrir caminho para a restauração. Chega um momento em que a mentira não se sustenta mais. Mesmo quando ninguém sabe, o corpo sabe, a mente sabe, a consciência sabe. A traição pode até permanecer escondida por um tempo, mas ela nunca permanece silenciosa dentro de quem a carrega. Há um cansaço emocional que não se explica, uma irritação constante, uma dificuldade crescente de sustentar a própria imagem. A verdade começa a pressionar por dentro, exigindo saída. E quando ela finalmente vem à tona, o impacto é devastador. A confissão de uma traição não é apenas a revelação de um fato. Ela é uma ruptura emocional. Para quem ouve, o mundo parece parar. O tempo desacelera. As palavras continuam sendo ditas, mas já não são totalmente compreendidas. O corpo reage antes da mente. Há quem fique em silêncio absoluto. Há quem perca a força nas pernas. Há quem não consiga chorar. Há quem chore sem conseguir parar. A dor da traição não é apenas emocional. Ela é física, visceral, profunda. Quem confessa, muitas vezes, imagina de forma ingênua que dizer a verdade aliviará imediatamente o peso e abrirá espaço para o perdão rápido. Mas a verdade não funciona assim. A verdade não anestesia. Ela corta. Ela expõe. Ela rasga o que estava sendo sustentado artificialmente. E essa ferida é inevitável. Não existe confissão de adultério que não provoque uma ferida profunda no casamento. A diferença está no que se faz depois dela. O que muitos não entendem é que a ferida provocada pela verdade não é uma ferida destrutiva por si só. Ela é uma ferida cirúrgica. É a dor necessária para remover algo que, se permanecesse oculto, continuaria contaminando tudo ao redor. O problema não é a ferida aberta. O problema é a infecção escondida. A verdade dói, mas a mentira mata lentamente. Nesse processo, é essencial compreender que ninguém está emocionalmente preparado para ouvir uma confissão de traição. Não importa o grau de maturidade espiritual, emocional ou intelectual. A traição atinge um lugar muito específico da alma, o da confiança. E quando a confiança é quebrada, não é apenas o relacionamento que sofre, mas a percepção de realidade da pessoa traída. Tudo o que ela acreditava ser seguro passa a ser questionado. Por isso, o arrependimento não pode ser superficial. Ele não se resume a pedir desculpas ou demonstrar remorso momentâneo. O arrependimento verdadeiro envolve mudança de mentalidade, mudança de direção e abandono consciente do comportamento.
Envolve tristeza pelo pecado, não apenas pelas consequências. Envolve assumir responsabilidade sem terceirizar culpas, sem justificar escolhas, sem minimizar o impacto causado. Aquele que traiu precisa compreender que a confissão não encerra o processo. Ela apenas o inicia. Confessar é abrir a porta para a cura, mas atravessar essa porta exige tempo, paciência e humildade. Exige disposição para responder perguntas difíceis, suportar o silêncio do outro e respeitar o tempo necessário para que a dor seja assimilada. A pressa em voltar ao normal costuma ser um sinal de egoísmo emocional. Do outro lado, a pessoa traída enfrenta um dilema igualmente doloroso. Permanecer na dor ou iniciar um caminho que, embora difícil, pode levar à restauração. O perdão não surge como um sentimento espontâneo. Ele é uma decisão consciente, tomada muitas vezes em meio à dor, à raiva e à confusão. Perdoar não significa esquecer, minimizar ou fingir que nada aconteceu. Perdoar é escolher não permitir que a ferida defina o futuro. Sem perdão, não há reconstrução possível. Não há cura emocional. Não há restauração conjugal. Não há avanço real. O perdão não é um favor concedido ao outro. É uma libertação concedida a si mesmo. Mas ele não pode ser imposto, apressado ou cobrado. Ele precisa ser trabalhado, processado e amadurecido. Outro ponto essencial nesse caminho é o tempo. A dor da traição não é absorvida em dias ou semanas. Ela exige espaço para ser sentida, compreendida e ressignificada. Quem confessa precisa permitir que o outro viva o luto da confiança perdida. Não se trata de punição, mas de realidade emocional. A tentativa de acelerar esse processo costuma gerar mais danos do que benefícios. Há ainda um aspecto frequentemente ignorado. O perdão não se limita ao casal. Muitas vezes é necessário lidar com a figura da terceira pessoa envolvida. Mesmo sem contato direto, a existência dessa pessoa no imaginário do casal cria um obstáculo emocional. Trabalhar o perdão nesse nível exige maturidade espiritual profunda, pois envolve liberar alguém que causou dor direta, mesmo sem nunca ter feito parte da relação formal. Por fim, existe o desafio mais longo e trabalhoso de todos: a reconstrução da confiança. Confiança não se restabelece com palavras, promessas ou explicações. Ela se reconstrói com coerência, constância e tempo. Cada atitude precisa confirmar aquilo que foi dito. Cada escolha precisa reforçar o compromisso assumido. Reconstruir confiança é um processo lento, exigente e muitas vezes cansativo, mas é possível. Apesar de toda a dor descrita até aqui, a história não precisa terminar no fracasso. A traição não precisa ser o ponto final de um casamento, embora sempre seja um divisor de águas. Nada permanece igual depois dela. Ou o relacionamento se reconstrói em um nível mais profundo, mais verdadeiro e mais consciente, ou ele se dissolve sob o peso daquilo que não foi tratado. O que define o desfecho não é apenas o pecado cometido, mas a postura assumida depois dele. A restauração começa quando ambos compreendem que o casamento deixou de ser apenas uma relação afetiva e passou a ser uma reconstrução consciente. Não se trata de voltar a ser como antes, porque o antes já não existe. Trata-se de construir algo novo, mais maduro, mais honesto e mais vigilante. A ingenuidade dá lugar à responsabilidade emocional. A superficialidade cede espaço à verdade. E o amor passa a ser uma decisão diária, não apenas um sentimento espontâneo. Nesse processo, quem traiu precisa aceitar que viverá um tempo de prestação de contas emocional. Transparência deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Atitudes simples como prestar informações, abrir rotinas e demonstrar coerência entre discurso e prática tornam-se ferramentas de reconstrução.
não como controle, mas como cuidado. Quem quebrou a confiança não pode exigir liberdade irrestrita imediatamente. Precisa primeiro reconstruir credibilidade. Já quem foi traído precisa lutar contra a tentação de viver permanentemente no papel de vítima. A dor é legítima, profunda e real, mas permanecer nela indefinidamente impede a cura. O perdão não significa apagar a memória, mas impedir que a ferida governe as decisões futuras. Aos poucos, o coração precisa aprender a confiar novamente, mesmo com medo, mesmo com cautela. O risco é inevitável em qualquer relação, mas a maturidade ensina a enfrentá-lo de forma consciente. Ao longo desse caminho, alguns alertas se tornam indispensáveis. O primeiro deles é o cuidado com o tempo livre. A ociosidade emocional e espiritual continua sendo um terreno perigoso. Muitos casos de traição não começam em grandes decisões, mas em pequenas concessões feitas em momentos de distração. Um intervalo mal administrado, uma conversa aparentemente inofensiva, uma curiosidade não interrompida. Vigilância não é paranoia, é responsabilidade. Outro alerta essencial é o cuidado com os olhos e com a mente. A pornografia, hoje amplamente normalizada, funciona como uma varanda moderna, onde desejos são estimulados sem compromisso, sem limites e sem consequências aparentes. Mas o efeito é cumulativo. O que começa como curiosidade se transforma em hábito. O hábito cria dependência. E a dependência distorce a percepção da realidade, afetando diretamente a capacidade de viver intimidade saudável dentro do casamento. Não se brinca com aquilo que alimenta fantasias destrutivas. Há também a necessidade de agir cedo. A tentação é mais fácil de ser vencida no início. Quanto mais ela avança, mais difícil se torna recuar. Procurar ajuda, abrir o coração, pedir apoio e interromper um caminho perigoso nos primeiros sinais é um ato de coragem, não de fraqueza. O silêncio prolongado é quase sempre um aliado da queda. Outro aprendizado doloroso é compreender que o pecado cobra mais caro do que promete. Ele prende por mais tempo do que se imagina, leva mais longe do que se pretendia ir e exige um preço maior do que se está disposto a pagar. A traição oferece prazer momentâneo, mas cobra em parcelas longas, afetando filhos, família, reputação, saúde emocional e vida espiritual. Nada compensa esse custo. Ainda assim, a mensagem final não é de condenação, mas de esperança. A história bíblica mostra que homens e mulheres que caíram profundamente puderam se levantar de forma ainda mais consciente e transformada. O arrependimento verdadeiro não apenas restaura relacionamentos, mas redefine valores. Ele não apaga o passado, mas impede que ele determine o futuro. Há quem esteja vivendo hoje a dor da descoberta. Há quem esteja à beira de uma decisão perigosa. E há quem apenas queira fortalecer o coração para nunca trilhar esse caminho. Para todos esses, a verdade permanece a mesma. A graça não elimina as consequências, mas oferece redenção. A restauração não é automática, mas é possível. E a última palavra não pertence ao erro, mas à escolha feita depois dele. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora. Aqui, histórias não são tratadas com julgamento, mas com verdade, profundidade e esperança. Compartilhe nos comentários, se sentir liberdade, o que este vídeo te ensinou sobre casamento, fidelidade ou perdão. Sua história pode fortalecer alguém que hoje está em silêncio, carregando uma dor parecida com a sua.